Forbes. Bill, pane novamente. A número 3. Alguns tubos estourados. E como se a gente não verificasse isso dia após dia. Depósitos como este pode parar muito mais que uma caldeira. Todo complexo industrial pode se apagar como uma luz quando não há mais vapor para tocar a operação. E este é o bandido que acabou com a festa. Depósitos acumulando-se nos tubos da caldeira. Depósitos que nascem na dureza da água. A dureza infiltra-se nas fontes naturais da terra e surge na água de abastecimento da fábrica. Essa dureza precisa ser removida. Vamos ver como o tratamento externo remove a dureza da água, que é fundamental para o desempenho das caldeiras. Mas primeiro vamos examinar como essa dureza chegou ali. É um pouco irônico. A natureza produziu essas cavernas maravilhosas de pedra calcária há milhões de anos a partir do dióxido de carbono, água, cálcio e magnésio. Na verdade, nessas mesmas cavernas, a pedra calcária continua a se acumular porque o processo básico continua. Infelizmente, se deixarmos esse mesmo processo continuar em uma caldeira, teremos problemas imensos, dispendiosos. Veja aqui o que acontece. O dióxido de carbono do ar reage com a água e obtemos uma reação acidífera branda com sais de cálcio e magnésio do solo, que os altera de carbonatos insolúveis para bicarbonatos solúveis. Essa é a origem da dureza, a presença do cálcio e magnésio na água. E é também responsável pela alcalinidade. Reduzimos ambas por abrandamento de precipitação. Nesse tipo de abrandamento, nós devolvemos a forma solúvel ao seu estado natural como sólido insolúvel, conhecido como precipitado. Ele então forma um sedimento facilmente descartável. Vamos observar como funciona. Como você se lembra, o ácido foi o material que tornou a pedra calcária solúvel. Bem, se aplicarmos o oposto do ácido, uma base, transformamos a dureza solúvel em pedra calcária novamente. Qual será uma base boa? A cal. É um produto químico fácil de usar, fácil de se obter, o preferido por milhares de fábricas do mundo inteiro. A cal reage com a alcalinidade do cálcio para formar carbonato de cálcio. É o primeiro passo para um abrandamento eficiente. Mas ela também reage com o magnésio, outro fator principal na combinação da dureza da água, formando compostos insolúveis adicionais. Para colocar a cal para funcionar, nós a misturamos e a introduzimos como uma pasta fluida. Após ser empacotada e despachada hidratada ou virgem, aquela pasta de cal é eficaz, mas não é perfeita. O cálcio não associado com alcalinidade, como no sulfato de cálcio ou cloreto de cálcio, não pode ser removido com cal. Sendo assim, providenciamos mais uma arma forte para nossa estratégia: carbonato de sódio. É fornecido como um pó e você o introduz com sistemas convencionais de alimentação. Como o carbonato de sódio reage com o sulfato de cálcio e cloreto de cálcio, forma-se o carbonato de cálcio insolúvel, que pode ser removido da água facilmente por sedimentação. Como essa química funciona para nós em abrandador de processo a quente? A água introduzida na parte superior das unidades é aquecida com vapor de baixa pressão. Os produtos de tratamento, como a cal e o carbonato de sódio, entram por linhas separadas também na parte superior. O precipitado que se forma, o próprio sedimento, assenta-se no fundo do vaso, enquanto água clara, abrandada, flui para a filtragem e possivelmente novo abrandamento por zeólitos. O sedimento é removido da unidade por descarga periódica. Aqui é absolutamente fundamental manter um nível adequado de sedimento. Caso contrário, você obtém arraste, partículas de dureza não capturadas pelo sedimento. Evite essa praga porque ela pode arruinar um sistema de caldeira se alguma dessas partículas consegue escapar para a corrente de água clara. A descarga controla o nível do sedimento. Uma técnica amplamente utilizada para abrandamento eficaz é a recirculação do sedimento. O sedimento é bombeado do fundo do vaso e introduzido de volta pelo topo para peneirar esse processo. Os abrandadores de processo a quente têm dois modelos básicos.
Operação em fluxo ascendente e fluxo descendente. Como o nome sugere, o fluxo ascendente força a água a subir através do sedimento no fundo da unidade. Daí a razão do controle operacional se concentrar na manutenção do nível do sedimento acima da descarga do downcomer. Essas unidades são consideradas as melhores para a redução da sílica. A sílica adere às partículas de magnésio no sedimento por absorção, unindo-se à corrente de sedimento encaminhada para a remoção. Nas unidades de fluxo descendente, a água bruta e os produtos químicos entram pelo topo do vaso e descem pelo tanque. A água é então forçada na direção inversa. Entra na coifa interna, como sedimento, e acumula-se no fundo. Estivemos falando sobre abrandadores do processo a quente. Por que não? A razão de se usar calor no processo de abrandamento da cal é simples. Tem relação com uma alteração no comportamento do cálcio, chamada de solubilidade retrógrada. Isso significa que, diferentemente do sal comum, que fica mais solúvel quando você aquece a água, o cálcio e o magnésio tornam-se menos solúveis em temperaturas altas da água. Assim, a temperatura nos abrandadores de processo a quente, comumente pressurizados acima de 5 psg, é mantida entre 230 e 240 graus Fahrenheit. Quando esse vapor de baixa pressão forma um sedimento na parte superior do abrandador, ele não apenas aquece a água, mas também age como um desaerador, expelindo automaticamente o dióxido de carbono e o oxigênio para a atmosfera. Assim, a soma e substância do abrandamento da cal a quente é esta. Temperaturas altas nutrem reações químicas mais eficientes, deixando menos dureza na água. Esse é o principal benefício. Com sua versatilidade, o abrandamento da cal a quente proporciona às indústrias considerável flexibilidade na preparação da água para as caldeiras. Algumas fábricas a usam apenas para remover alcalinidade ou sílica na água bruta. Além disso, nós conseguimos que o ferro, parte da matéria orgânica e turbidez, se assentem no sedimento, deixando apenas o que você deseja, água de melhor qualidade que a inicial. Porém, mesmo os melhores sistemas de abrandamento da cal terão problemas ocasionais, mesmo se cuidados pelos melhores operadores do mundo. Bem, já vimos um quadro geral, o processo e os problemas que poderemos enfrentar no abrandamento por processo a quente. Então a pergunta agora é: como controlamos? Ponto 1. Medindo a dureza total da água bruta. Para as principais alterações que você obtiver na dureza, terá que alterar a alimentação dos produtos químicos. Próximo ponto: monitorar a quantidade de sólidos transportados pela água tratada. Há um teste especial de dureza de ácido para essa etapa crítica. O que você deve fazer é tratar uma amostra de efluente com ácido para dissolver qualquer dureza de carbonato de cálcio e magnésio. A diferença entre este teste e o teste padrão mede o arraste. Valores de 5 a 10 ppm indicam que está ok. Você está operando em nível normal. E como descobrir se você colocou cal suficiente para o abrandador? Um teste PM de titulação dirá o que você deseja saber. Calcule 2P menos M. Introduza cal suficiente para manter aquele valor em mais 5 e mais 15 ppm. Para o carbonato de sódio, calcule M menos a dureza padrão no efluente, introduzindo carbonato de sódio suficiente para manter o valor entre mais 20 e mais 40 ppm. Finalmente, a altura variável do leito de sedimento exige monitoramento cuidadoso, especialmente em abrandadores de fluxo ascendente. Você verá várias tarefas de amostragem para observação da altura do leito na parte inferior da unidade. Localize a altura do leito onde o abrandador funciona melhor. É no abrandamento a quente uma estratégia poderosa para vencer a dureza e outras impurezas da água bruta. Mas é uma estratégia que precisa de você. Ajudada por testes precisos, ela fornece a robustez científica que você necessita para reduzir a dureza, a alcalinidade, a sílica e a turbidez. Um processo que também faz a desaeração, reduzindo o CO2 e o oxigênio. E como forma o sedimento constantemente, captura também limo e matéria orgânica, eliminando-os através da descarga controlada, deixando aquela água boa, abrandada, descer para o próximo estágio de tratamento antes de entrar naquelas caldeiras vitais da fábrica.